Antes de mais nada, turma, eu quero que vocês entendam o seguinte: a arbitragem, quando a gente fala em arbitrar, é sempre um mecanismo operacional que as instituições utilizam para tentar pegar descolamento de preços. Então, quando a gente fala em arbitragem, geralmente, turma, quando alguma empresa vai arbitrar algo, eles têm um dado histórico de dois ativos que, historicamente, né, eles têm uma correlação parelha, e quando essa correlação ela foge muito da média, é, existe a possibilidade de arbitrar. Então, como assim, Alisson? Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, Petro 4 e Petro 3, beleza? A gente tem uma ação que é preferencial, uma ação que é ordinária. Historicamente, galera, elas têm movimentações similares, né? Elas são dirigidas e as suas movimentações, elas acompanham geralmente o mesmo lado, né? É muito difícil você ver a Petro 4 subir e a Petro 3 despencar. Elas têm os mesmos drivers para se movimentar, beleza ou não? Então, mas geralmente você tem um estudo histórico que tem uma correlação entre a Petro 4 e a Petro 3, você tem um diferencial de preço que é historicamente trabalhado, que quando ele é por algum motivo deslocado, né, vamos supor que você tem a Petro 3 parada sem se movimentar e a Petro 4 subindo muito forte, como eles geralmente trabalham próximos, a probabilidade e a possibilidade de você fazer uma arbitragem é alta. E como você faz uma arbitragem num caso desses, Alisson, onde eles descolam? Você compra a Petro 3 e vende a Petro 4 por acreditar que os preços se ajustam. Então, eu estou dando essa introdução, galera, somente para que vocês tenham essa ideia, né, de que a arbitragem é um mecanismo utilizado, muito utilizado pelas instituições para pegar descolamento de preço. Então, o primeiro ponto é isso, eu tenho que entender o que é uma arbitragem. Então, uma arbitragem é isso. Quando eu tenho, por exemplo, um dólar futuro, que é o que baliza as movimentações do dólar mini. Então, se eu vejo que o dólar futuro está subindo muito e o mini, por exemplo, está caindo, aí existe uma possibilidade de eu tentar fazer uma arbitragem, fazer uma venda no dólar cheio e comprar no mini. Eu quero saber se está tranquilo isso para vocês, galera. Antes de eu mostrar na tela, eu quero saber se o conceito, né, resumir aqui em menos de um minuto, se isso é claro para vocês, né? Aonde que há possibilidade de uma arbitragem? Isso é claro para vocês? É claro para vocês, beleza? Então, beleza. Então, assim, é isso. Então, as pessoas que procuram fazer arbitragem, elas estão tentando pegar, né, descolamentos de preços, onde a gente tem um trabalho, a gente tem um acompanhamento histórico em cima deles, que a gente já sabe que, na média, o dólar mini, né, deixa eu abrir aqui a boleta de mini, só um minuto. Não, caceta. Duplicar janela. Onde que ele tá duplicando a janela? Caraca, caracas. Cadê a janela dessa birosca aqui, galera? Pera aí. Aqui, deixa eu fazer o contrário. Tem algum valor para acrescentar que vai transferir o dele, ponto teu. Vou colocar um mini aqui. WDO Foot. Eu vou pagar o teu pelo meu banco. Tá, WDO Foot, beleza, ok. Então, assim, galera, antes de mais nada, vamos tentar entender rapidamente uma coisa que é simples, galera. Porra, Alisson, eu sei que o mini, ele segue o cheio. Por que ele segue o cheio? Porque o mini é um espelho do cheio, né? O cheio sem o mini existe, né? O mini sem o cheio não existe. Então, isso é básico e beleza, imagino que isso é claro na cabeça de vocês. Então, toda vez que nós vemos um deslocamento de preço, então, por exemplo, o dólar, e às vezes acontece, galera, por exemplo, quando a gente tem um fat finger,
né? Quando a gente tem alguma movimentação aí que faz com que alguma coisa leve o dólar, por exemplo, agora ele está saindo a 8,9, 90. Vamos supor que entre uma movimentação de compra muito forte no dólar cheio, que leve o dólar por 15 pontos para cima e que o mini demore para reagir, há a possibilidade de eu tentar fazer uma compra no mini e tentar fazer uma venda no cheio. Tá? Então existem dois tipos de arbitragem, galera. Existe aquela arbitragem onde eu somente vou comprar o mini, neste exemplo que eu acabei de dar, o dólar descolou para cima, eu vou comprar o mini somente para tentar surfar essa movimentação e fazer um day trade, ou existe a arbitragem onde realmente eu vou tentar me posicionar nos dois ativos, tá? Como que eu me posiciono nos dois ativos, Alisson? Eu posso vir aqui, deixa eu duplicar essa janela também. Eu posso vir aqui no dólar mini, WDO FUT, eu posso vir aqui no WDO FUT e fazer o seguinte, WDO Q19, né? WDO, peraí galera, WDO U19. Deixa eu ver se eu quero ver se ele entra em ordem aqui. Entrou, beleza. Então o que eu posso fazer, galera? Tá? Então eu tenho o dólar cheio, tá? Aqui trabalhando no 89,5, 90, e aqui eu tenho mini. Então às vezes acontecem essas distorções de preço, onde puta, o dólar cheio aconteceu o erro operacional, levaram ele 10 pontos para cima, 20 pontos para cima. O que dá pra gente fazer, galera? Tá? Dá pra gente tentar, como eu disse para vocês, ou tentar comprar um mini, porque eu sei que ele vai acompanhar o cheio, tentar fazer uma operação somente para fazer um day trade, ponto, comprar o 91 e 0,94, ou eu posso fazer uma operação de arbitragem, onde aí sim é uma operação de trava, onde, por exemplo, vocês sabem que 25 lotes do mini correspondem a 5 lotes do cheio, certo ou não? Pelo menos deveriam saber. Então vamos supor que o dólar descolou para cima, o que eu faço no mini, galera? Eu venho aqui, eu compro 25 lotes do mini, certo ou não? Eu tento, deixa eu tirar o cross order daqui, eu compro 25 lotes do mini, ou eu tento comprar 25 lotes do mini, e na hora que o preço do dólar está saindo, sei lá, a 99 e tal, eu tento vender 5 lotes do cheio, tá? Então, o que eu faço com isso? Uma arbitragem. Eu fiz uma trava, eu comprei 25 do mini, eu vendi 5 do cheio, então, teoricamente, eu estou zerado. Beleza, galera? E eu pego toda essa movimentação e eu pego toda essa distorção. Beleza? Então, a arbitragem, galera, ela é basicamente essa. A arbitragem, ela é simplesmente tentar pegar essa movimentação. Então, beleza, tranquilo. Pra gente continuar, eu quero saber se tem dúvida, galera, até aqui. Dúvida? Vocês vão ver que na verdade, a teoria é simples. Eu quero saber se vocês têm dúvida. Beleza. Então o que acontece, galera? Ponto. Comprei 25 lotes do mini, 25 do cheio, legal, estou zerado, ok? Peguei ambas as distorções. O que acontece muito, galera, e eu particularmente sempre gostei de fazer muito, é arbitragem no leilão. Tá? Por quê, Alisson? Porque a arbitragem no leilão hoje não é tão comum, mas antigamente nós tínhamos muita distorção na abertura. Então, por exemplo, na hora que o dólar cheio estava prestes a abrir, e o mini também, eu ficava de olho no preço teórico dos dois. Então, o preço teórico de abertura do cheio, pô, ele estava prestes a abrir no 901, 903, e se eu visse que o mini estava prestes a abrir no 88, eu já colocava uma ordem para tentar comprar no leilão, por exemplo, o mini, para comprar o mini até o 90, certo? 25 contratos. Oi, caralho. 25 contratos para comprar o mini até o 90 e já colocava uma venda do cheio para vender 5 contratos, por exemplo, no 95, no 94. Para quê, galera? Esse tipo de arbitragem é uma arbitragem onde a gente se posiciona para já zerar rapidamente na hora que o mercado abrir. Então, pô, abriu o mercado de dólar, né? O mercado abriu e eu já estou com uma venda no cheio, uma compra no mini, na hora que ele abre, eu
já me posicionei nos dois. Já me posicionei no mini, já me posicionei no cheio. E eu já pego exatamente essa distorção. Galera, para quem está começando, eu não recomendo muito. Por quê? Porque são movimentações rápidas. Você tem que ter uma habilidade de clique muito rápido, porque isso pode inverter. Eu já me fodi algumas vezes, exatamente por pegar esse tipo de distorção. Eu vou vender o cheio que está abrindo para cima. Eu vou comprar um mini que está abrindo para baixo. Beleza, legal. Aí de repente entrei no leilão e na hora da abertura começa a entrar venda pra caramba. O mercado de dólar abre no 83, né? E eu fico comprado. E o mercado de dólar de repente inverte entre o fluxo vendedor e abre a 80, 79. Então fico comprado a 83, 85 e starto minha venda no 79, já abri com prejuízo aí de 5 lotes do cheio de 5, 6 pontos aí. Então, porra, já pensou? Você já abre perdendo 2 mil, 3 mil reais aí de largada. Então o que eu falo assim, existe a possibilidade da arbitragem? Existe. Dá para fazer? Dá para fazer. Só que tem que ser muito ligeiro para tentar pegar essas distorções, principalmente quando a gente quer fazer trava de cheio com mini, tá? Então tem que ser muito, muito ligeiro nisso aí. Beleza? Então, arbitragem, galera, basicamente é isso, tá? É basicamente dessa forma que eles fazem, tá? A aulinha vai ficar gravada? Vai ficar assim, Willy. Fala, Léo. E, e, e arbitragem na rolagem? Exatamente, na rolagem, por exemplo, Leozinho, é um dia que acontece muita arbitragem. É que agora não adianta eu abrir um book de rolagem que não vai ter negociação. Mas pensa assim, Léo, você tem o book curto, você tem um book longo e você tem um book da rolagem. Você tem 3 ativos que, teoricamente, eles têm um spread médio de oscilação. O que é o book da rolagem? É o spread entre o curto e o longo, entre o que vai vencer e o que vai passar a vigorar com maior liquidez. Quando esses preços distorcem, geralmente quem faz esse tipo de arbitragem, Léo, são os robôs. Os robôs acabam fazendo uma arbitragem entre essas 3 pontas e não geram. Óbvio, tem pessoas que fazem na mão? Tem. Mas, puta, tem que ser rápido pra caralho, tem que ser muito ninja. Antigamente se fazia assim muito na mão. Na época do pregão, a gente já tinha rodas de negociação de rolagem, só para fazer rolagem. Então os caras negociavam a rolagem, eles encontravam distorção entre o curto e o longo, iam para a roda do longo, fechavam, iam para a roda do curto, fechavam, conseguiam fazer na mão, correndo pelo pregão, doideira. Hoje em dia quem faz isso e quem pega esse tipo de distorção para operar são os robôs. Tá? Então, é por isso que é muito difícil, galera, a gente ter grandes distorções. Por quê? Porque tem algoritmos que estão de olho exatamente nisso. E na hora que o mercado distorce, os robôs ajustam, porque eles vão tentar pegar esse descolamento de preço também. Eles também vão tentar pegar e tentar ganhar também nessa distorção. Por isso que é muito difícil a gente ter grandes distorções. O dólar cheio está saindo a 96 e o mini saindo a 91. Né? Isso é muito difícil, galera. Isso a gente não vê. E quando vê, é oportunidade de arbitrar. Por que não? Às vezes acontece, enfim, tem que ser rápido. O grande lance é entender de que quem segue quem, né? Não é o rabo que balança o cachorro, mas o cachorro que balança o rabo. Então, é o mini que segue o cheio, então não adianta ficar de olho no contrário. É basicamente isso. Beleza ou não? Galera, dúvida sobre rolagem. 20 minutos estou falando com vocês aqui. 20 só de uma forma objetiva e clara. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida sobre rolagem, perdão, sobre arbitragem. Diz para mim. Digam para mim. Beleza, galera? Então é isso. Então, o objetivo dessa aula aqui, nada mais, nada menos, é que vocês entendessem o que é uma arbitragem, por que ela existe, por que os players usam, como que a gente pode usar, por que a gente não deve fazer, e é basicamente isso, galera. Tá?
Alisson, e entre ativos diferentes com dólar índice, também dá para fazer arbitragem. Por exemplo, Leozinho, geralmente você tem um histórico aí entre... o que acontece, Léo? Você tem que ter, não adianta somente você falar o seguinte, toda vez que o dólar sobe, a bolsa cai. Então, quando o dólar estiver subindo, eu vou vender bolsa, porque eu sei que ela vai cair. Porque se você pegar um dia atípico, um dia que isso não estiver acontecendo, você vai quebrar a conta. O que as pessoas fazem são estudos, né, track records, né, onde eles acompanham esse tipo de movimentação. Tem estudos históricos gráficos da média da média de oscilação, sei lá, dos últimos 5 anos, estou dando um exemplo entre bolsa e dólar, e quando ela se distorce muito dessa média, aí muitas vezes eles usam robôs para tentar fazer esses algoritmos, comprar um, vender o outro. Então, galera, dá para fazer arbitragem em outros ativos também. Então, por exemplo, o dólar e DI, né? Porra, eles têm correlação parelha, positiva. Quando um sobe, o outro também sobe. Então, na média histórica, o DI com maior volume em relação ao dólar futuro com maior volume. Qual que é o spread médio de oscilação diário aí, sei lá, dos últimos 5 anos? Puta, o spread médio diário aí sei lá, no máximo eles ficam distorcidos em 0,5%. Então, quando um está no 0 a 0, o outro está subindo meio, não mais que isso. Toda vez que abre esse spread, você consegue comprar um, né? Você consegue se posicionar, comprar um, vender o outro, fazer essa trava, fazer essa arbitragem, entendeu? Dá para fazer sim arbitragem com outros ativos, né? Correlacionados, obviamente. Mas como eu disse, para você fazer arbitragem de forma mais precisa, você tem que ter um histórico realmente para você saber o que é uma distorção, né? O que é uma distorção? Certo ou não? William, minha dúvida é, será que tem algum trader pessoa física que faz isso por duas corretoras diferentes? Não, William, fazem pela mesma corretora, cara. E tem pessoa física que faz? Tem. Conheço algumas pessoas, hoje em dia poucas, tá, William? Porque não dá tempo. Na verdade, os robôs tomam atitude muito mais rápido do que a gente, né? Então, não precisa ser por corretora diferente, entendeu, Willy? Então, as pessoas fazem sim arbitragem, mas na mão hoje em dia é mais difícil. Mas eu conheço quem faça assim até hoje. Certo, galera? Exatamente, Jerônimo. Long e short nada mais é do que uma arbitragem, mano. Long e short nada mais é que uma arbitragem. Perfeito, é isso aí. É isso aí. Dúvida, turma? Oi. Beleza? É o Rômulo. Fala, Romulo. Tranquilo? Tranquilo. Então, só falando aí um pouco sobre arbitragem, há um tempo atrás, eu comprei um curso sobre arbitragem na internet. E, inclusive, o cara que vendeu o curso, né? Ele tem até todo um sistema que você abre pelo Profit, indexa um ativo com o outro, e aí ele joga uma planilha, que essa planilha você indexa ela com Profit e ela fica dando em tempo real ali o momento certo de você fazer a arbitragem. Só que eu não tive caixa para fazer porque realmente você precisa ter um capital mais avantajado, né? Exatamente. Eu tentei fazer com mini, mas não deu certo. Eu não entendi muito porque eu larguei para lá também. Entendi. São formas que existem de arbitragem. Tem muito robô que faz isso, né? Fica esperando esses descolamentos de preço e aí eles vão e entram numa ponta comprada, na outra ponta vendendo. Mas com certeza, dependendo do ativo, tem que ter um capital grande, até porque dependendo como for a operação, você vai ter que ficar posicionado. Sim, geralmente faz com um contrato cheio de dólar, contrato de índice, Bovespa, aí eles fazem isso na rolagem, geralmente, por isso que eu estava até um pouco com dúvida quanto a esses outros tipos de arbitragem. Agora, o que ele ensina, geralmente é na rolagem, tanto do contrato de índice quanto do contrato de dólar.
Aí Entendi. dá uma distorção no dia da rolagem, né, no dia antes, depois quando você coloca no gráfico, você vê a distorção dos valores, né? Geralmente, como ele vendeu o curso, é que seria uma forma fácil de você fazer 10 pontos no dólar, por exemplo. Então, aí você acaba que eu já acompanhava, acabei comprando. Realmente ele ensina assim tudo, mas eu não tive caixa para fazer não. Não chegou a verificar esses 10 pontos aí. Não, quando você abre no dia da rolagem o book do índice do dólar, você vê que a diferença de um para o outro é 10 pontos. Se você acompanhar, você vê ali do mini dólar, do mini índice, você fica acompanhando ali os dois super dom aberto, você vê. Só que aí, na hora de fazer, até a minha corretora mesmo não permitia no dia no último dia do contrato, você comprar um contrato já do vencimento, né? E aí você tem que ligar na corretora e tem uma dor de cabeça, aí eu também não tenho toda essa experiência, eu acabei largando para lá. Entendi, entendi. Mas valeu, hein? Beleza, não, valeu pelo depoimento aí. É interessante, interessante. Existem várias estratégias, galera. Existem vários indicadores, principalmente gráficos, que pegam distorções de movimento, figuras gráficas, etc e tal, onde aí as pessoas pegam e fazem essas posições, né? O que funciona até certo ponto, né? Porque quando você pega o dia típico, onde essa distorção provavelmente pode ser que tenha um fundamento específico numa das pontas e você fica esperando que volte para correção e não volta nunca mais, é aí que está o perigo, porque a alavancagem, se for muito alta, o stop loss também é muito alto. É verdade. Certo? Então, turma, isso é rolagem. Isso é rolagem, isso é o ponto que a gente olha e que a gente sempre fala, pô, pode dar oportunidade de arbitragem e as pessoas têm curiosidade em saber.